Umas brechinhas. É, o artigo 462 da CLT que fala que é vedado você descontar por um prejuízo causado por um empregado. Porém, no seu parágrafo 1º fala que no caso de um dano causado dolosamente, com a intenção de causar esse dano, esse assédio pelo empregado, você pode descontar do salário dele, por exemplo, essa indenização que a empresa foi condenada a pagar. Olha, doutor, não é por nada, mas eu acho muito mais coerente. É, sim. É, né? Porque a empresa, afinal de contas, não é responsável pela educação que aquele cidadão recebeu e que o levou a cometer um ato como esse. Porém... Não é verdade? É uma questão de caráter individual de cada um de nós. Né? Como eu trabalho aqui, a minha empresa não pode ser responsável pelas minhas atitudes acertadas ou erradas por uma educação que eu recebi e que não foi aqui, né? É gozado isso. É estranho falar, mas um dever da empresa é fiscalizar o trabalho do empregado. Mas o trabalho, Sim. aí a gente está falando do trabalho, as funções que ele exerce. É como eu aqui tenho uma responsabilidade enquanto jornalista, não é verdade? E a empresa tem que zelar por isso. Mas, no entanto, atitudes individuais procedentes da minha incapacidade ou dos meus defeitos de caráter, eu acho que é uma coisa bem mais individual, não é? A grosso modo, né, assim, a visão seria, mas a empresa é sim responsável pelos atos. Vai pagar a conta. Mas não é só pelo empregado que assediou um outro funcionário, um outro empregado. É o cliente, é o fornecedor. Ah, então existem terceiros nesse... Pode ter terceiros envolvidos. Nessa relação. E essa pessoa, esse terceiro envolvido, vai processar, vai tentar se justificar com quem? Com a empresa, porque ele, na verdade, ele carrega o nome da empresa, né? Ah, sim, doutor. Nesse caso aí já fica um pouco mais amplo. Então a lei, ela generaliza, né? Ela não indica individualmente a situação, mas a gente se apoia em jurisprudência, os reconhecimentos jurisprudenciais aí dos tribunais para apaziguar essa situação. E já que estamos falando em empresa, então, qual seria o papel da empresa para tentar coibir esse tipo de ação? Entre os funcionários, ou até deixando dos funcionários, como o senhor mesmo disse, nessa relação com terceiros, vamos falar, um cliente, enfim, a quem os seus funcionários possam se relacionar. Na verdade, ela se baseia em denúncias, né? Porque não tem como você fiscalizar 24 horas por dia todos os seus empregados, todos os seus superiores. Porque, assim, nós também temos espécies de assédio. Por exemplo, o assédio moral, ela pode ser horizontal ou vertical. Horizontal é quando há o assédio entre os colegas do mesma hierarquia. Acontece muito quando há uma disputa de cargo, uma disputa de promoção. Um começa a falar mal do outro para os colegas de trabalho, começa a humilhar, começa a agredir verbalmente, psicologicamente, para ele se intimidar e o outro ganhar a promoção. Quando a empresa não intervém nessa situação, porque a empresa fica sabendo, outros empregados acabam comunicando, né? Ou o gerente desse grupo, o chefe desse grupo, acaba sabendo da situação, porque na hora que ele vai escolher, ele vai apontar quais são as qualidades. Exatamente. Então, nessa situação, a empresa tem que intervir. Se ela não intervém, ela tem responsabilidade. Ou ela pode ser na vertical, só que ela pode ser ascendente, descendente ou mista. Puxa. Então, todo mundo fala assim, mas o subordinado pode assediar o superior? Então, mas... Pode, numa situação que esse colega, por exemplo, no mesmo grupo, seja promovido. E aquele grupo não gosta dele, ou ele é descrente, ele é descrente com aquele grupo, ele não consegue exercer o poder de hierarquia dele, e acaba o quê? Ele começa a entrar em depressão, começa a não dar qualidade para aquele serviço para qual ele está sendo promovido agora, como supervisor, como chefe, como gerente. A empresa acaba mandando ele embora, ou começa a ver que ele não era um bom chefe, um bom gerente, mas às vezes as qualidades dele são para aquele cargo. E tem a descendente, né, que é a mais comum, que a gente vê o superior assediando o subordinado dele. E que não era, mas agora é muito comum, a mista, que nós vemos a horizontal descendente, a vertical descendente e a horizontal. É o superior que assedia o subordinado,
reflete no grupo dele de trabalho e todo mundo começa agora a assediar a mesma vítima. Que coisa! Então é o chefe que humilha o empregado e os colegas continuam humilhando o empregado. Participa dessa humilhação, dessa agressão. E a consequência disso é muito grave, né? Nossa, é desastrosa. O trabalhador e a vida social dele. Isso que também todo mundo questiona, mas é só no trabalho que ele vai sofrer essas consequências? Ele vai entrar em depressão, ele vai ter alterações emocionais, físicas. Eu fiz um relato de um caso que houve suicídio, a pessoa se perturbou tanto com o assédio que ela pulou da janela do prédio da empresa. Por quê? Ela não aguentava mais a humilhação. Só que isso reflete aonde? Em casa. Hoje, uma pessoa que sofre essa humilhação no trabalho, chega em casa com a família, ele está humilhado, ele está depressivo, ele se sente diminuído, menosprezado. E, às vezes, com a mulher, com a família, com os filhos, né, ele não se sente um pai de família, uma mãe de família, ele se sente mal. Uhum. Isso repercute na família dele. Ou então ele é tão menosprezado no trabalho que em casa ele quer impor algo que ele gostaria de ser. Desconta na família. Principalmente quando é o vertical ascendente. Porque ele não tem o poder perante a empresa, ele quer exercer o poder em casa. E acaba outras consequências acarretando outras consequências, né? Doutor, a gente está caminhando para o final do programa. Se a gente falar em questões de legislação e penalidades, qual a pena para esse tipo de crime? Se nós falarmos no crime de assédio, aí é previsto no Código Penal, né? Vai ser apurado